bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Cowboy Bebop. Sim, a série live action, ou seja, feita com atores em carne e osso, feita pela Netflix, adaptando o anime clássico. Se tudo der certo, esse vídeo aqui tá saindo na data de estreia dessa série. Mas esse vídeo aqui tem a minha perspectiva, sem spoilers, obviamente, da série toda, porque eu tive acesso aos episódios com antecedência pra poder fazer esse vídeo aqui pra vocês. Eu já vi todos os 10 episódios e vim aqui contar pra vocês as minhas impressões. Será que tem o mesmo espírito do anime? Será que muda muita coisa? Bora que eu vou falar disso tudo, lembrando que é sem spoilers. Se for ter algum spoiler, eu aviso antes, pode deixar. Mas antes da gente começar, eu queria lembrar que a Black Friday tá chegando e junto com ela, aqueles descontos pela internet toda, né? E com a Alura, patrocinadora aqui do canal, não vai ser diferente. Na verdade, eu ia cochichar, mas aí talvez vocês não ouçam. Deixa eu contar pra vocês aqui. Pessoal da Alura cochichou no meu ouvido que nessa semana da Black Friday, eles vão dar o maior desconto da história da Alura. Então assim, você já sabe o meu link exclusivo de lá, né? O link de sempre. alura.com.br/promoção/mikan. Eu vou deixar esse meu link aqui na descrição, ou você pode acessar aí no seu navegador mesmo, mas já vou te dar uma dica. A dica é pra você esperar a semana da Black Friday. Marca aí no seu calendário pra você entrar nesse meu link entre os dias 22 e 26 de novembro. Nessas datas é que é pra acessar mesmo pra pegar esse mega desconto que eu falei. Ou caso você tenha vindo do futuro, já vai estar disponível, né? Então clica mesmo assim. Mas lá no link também já dá pra você ver os depoimentos de quem estudou na Alura e mudou a carreira, porque cada curso te dá uma nova habilidade, turbina o seu currículo e te permite subir de nível. Quem sabe com o curso de administração da Alura, o pessoal da Bebop conseguisse finalmente deixar essa vida de cowboy do espaço, hein? Então anota aí pra acessar o link a partir do dia 22 pra pegar o maior desconto da história da Alura e bora falar de Cowboy Bebop. Então tá, o que é Cowboy Bebop da Netflix? A resposta pra quem já viu o anime é muito básica. Essa é uma versão live action, ou seja, com atores, do anime lá do final dos anos 90, que é um clássico, ficou muito popular nos Estados Unidos, também ficou muito popular no Brasil, e é uma das animações japonesas mais reverenciadas, até por pessoas que não curtem muito animações. Mas caso você não tenha esse contexto do que é o anime Cowboy Bebop, eu não quero me concentrar muito nele nesse vídeo, então eu vou direcionar você pro meu outro vídeo de Cowboy Bebop falando especificamente do anime, tá? Nesse vídeo eu vou focar na adaptação, então primeiro deixa eu apresentar o que é essa série pra vocês. Cowboy Bebop mostra um futuro em que a humanidade tá espalhada pelo espaço, então é muito comum você viajar entre planetas porque a população humana tem aí suas bases pela galáxia. Tem inclusive em algumas luas e tudo mais. Só que mesmo sendo uma história de ficção científica, Cowboy Bebop não é uma história como Star Wars. Não é uma história de um império, de guerras, de conquista, colonização. Na verdade, é uma história de um bando de caçadores de recompensas que vagam pelo espaço procurando os procurados, né? Que seriam os criminosos que têm os prêmios oferecidos pela captura deles. Por isso até que a gente tem esse nome que vem desde a animação, veio pra série também, que é Cowboy Bebop. Bebop, além de ser o nome da nave em que os nossos personagens circulam, também faz uma referência à música, que é uma coisa muito forte nessa história. E a parte do cowboy é porque eles são, né, os Space Cowboys, eles são cowboys do espaço, caçadores de recompensas que estão aí nesse velho oeste espacial. Como eu falei, os nossos principais personagens estão nessa nave chamada Bebop, e eles são parceiros ou uma equipe, mas nem tanto, é meio complicado, inclusive, a história vai mostrar as relações complicadas entre esses personagens, mas basicamente a gente tem o Spike Spiegel, que na série é vivido pelo John Cho, que é um cara que ele é meio descolado, assim, ele parece às vezes não ligar muito pro que tá ao redor dele. Às vezes ele pode ser meio piadista, sarcástico, cínico, mas em geral ele é um cara mais tranquilo, que a gente, como público, sabe que ele tem um passado que o atormenta e que ele evita falar a respeito. Então ele não compartilha esses detalhes com as pessoas ao redor dele. Já o companheiro dele nessa jornada é o Jet Black, que é o dono da nave Bebop. E o Jet, ele é um cara que ele é mais assim, ele gosta de planejar as coisas, ele é mais determinado em algumas coisas. E ao mesmo tempo que ele é super durão, porque ele era um policial, né, detetive, ele também tem essa coisa de cuidar de todo mundo. Ele é o cara que tem um
lado mais suave, ele gosta de cuidar de bonsai, gosta de cozinhar, mas isso não impede que ele seja muito durão quando ele vai caçar as recompensas. E em terceiro lugar, a gente tem a Faye Valentine, que é uma personagem que interage bastante com o pessoal da Bebop, fica aquela coisa, será que ela tá dentro do grupo? Será que ela não tá? Será que ela só pensa em si mesma ou será que ela ajudaria os outros? Qual é a verdadeira índole dessa pessoa? A Faye é interpretada pela Daniela Pineda, e aí a gente tem o nosso trio principal nesse começo da trama. Como deu pra ver, esses três personagens são muito diferentes entre si. Óbvio que todos eles são meio cinzentos. Tem até uma coisa no trailer que é interessante, falar, vocês são os bonzinhos ou os malvados? E o Spike fala, depende de quem você pergunta. Porque é isso mesmo, eles são caçadores de recompensas, então tem pessoas que vão achar que eles são meros assassinos, meros capangas, valentões, mas tem gente que vai pensar, bom, tem aquele cara ali que tá aterrorizando esse planeta e eles foram lá e caçaram o cara, então eu gosto deles. E é óbvio que a gente conhece aí na trama vilões que são muito piores do que meros caçadores de recompensas, então realmente eles parecem muito bonzinhos quando você compara. Mas além disso, esses personagens têm pouca coisa em comum, pelo menos na superfície. Nos dramas existenciais deles até que tem algumas coisas, mas eles não têm personalidades assim imediatas que se batem muito. Então a gente vê que muitas vezes eles podem entrar em conflito, seja na forma que eles vão caçar uma recompensa, seja na forma que eles vão viver dentro da nave. Alguém vai tomar banho e o outro já usou toda a água quente, ou alguém quer comer uma coisa e o outro quer comer outra. A gente vê o tempo todo eles discordando, mas tentando aí chegar num ponto comum pra conseguir funcionar. Isso eu acho que tem muito a ver com o tal do bebop, com o jazz, que são elementos importantes de Cowboy Bebop. Não é só por causa do nome. Eu não sou conhecedora de música, então eu agradeço se vocês puderem comentar aqui embaixo se eu falei certo, se eu falei errado, vocês podem complementar essa informação. Mas uma coisa que a gente costuma ver em apresentações de jazz, por exemplo, é que existe, né, uma linha comum ali, então os músicos combinam aí um pouco o que eles vão fazer, mas não muito. Então, assim, tem uma base e eles vão fazendo o que querem ali no meio, né? Então, assim, esse aqui, o sax vai fazer uma coisa, o baixo vai fazer outra, o piano vai fazer outra. Eles têm algo em comum ali, mas às vezes parece que tá tudo brigando, parece que cada um tá indo pro lado, e em alguns momentos não. Em alguns momentos pode ter algum refrão específico, pode ter um vocal que vai guiando e os outros vão acompanhando, e aí fica tudo mais harmônico, mas às vezes vai ter um que vai pro outro lado e vai voltar depois, e no final, mesmo com tudo isso rolando desse jeito super bagunçado, aparentemente, funciona. E você ouve aquilo e você pensa, caramba, isso é legal de escutar. E eu acho que Cowboy Bebop, como uma série que valoriza muito a música, como eu vou falar mais pra frente, tem tudo a ver nessa parte musical com os personagens. Eu acho que eles também são mais ou menos esse estilo, porque eles têm alguns pontos em comum, vão cada um pro lado, você vai ver que tem os momentos que eles brigam e cada um decide fazer uma coisa, vai ter momentos que dois estão mais próximos e o outro tá afastado, e vai ter momento que cada um vai fazer o seu e depois eles vão voltar e fazer algum plano juntos que funciona super bem. Eu acho que a dinâmica deles tem tudo a ver com essa parte musical, que eu posso ter descrito de uma forma completamente errada, mas assim, na minha cabeça, juro que fez sentido. Espero que na de vocês faça também. E já que eu tava falando de música, eu queria trazer aqui a importância da trilha sonora pra Cowboy Bebop, que é uma coisa que já tava muito presente no anime, né? Eu acho que é um dos pontos que eu mais gosto da animação. E pra essa versão live action, eles trouxeram a Yoko Kanno, que é a compositora da trilha sonora do anime. E ela trouxe novas composições, só que no mesmo espírito da animação, na minha opinião. Além de, lógico, repetir alguns temas e tudo mais. Então, pra mim, isso trouxe muito do que eu sentia quando via a animação, né? De, em alguns momentos, nem precisar ter fala, nem precisar ter muita informação visual, mas só a trilha sonora já me dizer o que é aquela cena, já ser aquela experiência, sabe? Eu acho que nesse caso do live action, a trilha sonora continua sendo um dos pontos altos. Vou até puxar pra uma das músicas mais famosas de Cowboy Bebop, que é a música de abertura, né? Tank. Eu já falei no vídeo sobre o anime que essa é uma das aberturas mais icônicas das animações japonesas, e não é à toa. E pra essa versão live action, a Netflix tomou uma decisão que eu achei bastante acertada, que é não tentar fazer outra música de abertura, não tentar inventar muita coisa diferente na abertura. Tank é um clássico e não dá pra pensar em Cowboy Bebop sem essa abertura. Então o que eles fizeram foi uma versão live action dela, que eles até divulgaram antes da estreia da série, mas eu achei que ela ficou muito bacana com os episódios. Por quê? Porque cada entrada de Tank tem uma diferencinha pra outra. Isso foi uma coisa que eu fiquei muito feliz quando eu notei que ia acontecer. Porque você vê a primeira vez, beleza, aí você vê a segunda vez e, poxa, a música começa um pouquinho antes enquanto eu tô vendo esse episódio. Então, será que eles vão começar
começar já do meio da animação, e na verdade não, o que eles fazem é um pequeno arranjo desse começo, diferente, acho que praticamente a cada episódio. Então, cada vez a abertura vai entrar de uma forma diferente, mas meio que mantendo a mesma estrutura depois de alguns segundos. Então, pra mim, isso sempre deixou um ar de novidade. E assim, se já era um crime pular Tank, né, a abertura, quando você via o anime, nesse caso, eu acho que também é. Assim, o botão pular a abertura nem devia aparecer pra essa série de Cowboy Bebop, porque pra mim é obrigatório ver Tank. Outra coisa que é muito importante nessa adaptação e que eu acho que é um dos destaques é o visual. E aí, gente, aqui é o momento polemicão, eu acho, porque isso dividiu muita gente mesmo antes da série estrear. Eu vi muitas reações ao que tinha sido divulgado, de fotos, de trailer e tudo mais, e tinha algumas pessoas que estavam curtindo essa certa fidelidade que eles colocaram nas roupas dos personagens, em várias das caracterizações e tudo mais, e tinha outras pessoas que estavam criticando bastante, falando que parecia fanfilme, que parecia concurso de cosplay, esse tipo de coisa. Aí eu acho que vai muito de gosto pessoal, assim, porque é muito difícil fazer uma adaptação de algo animado sem você ir pra um desses caminhos, né? Você pode deixar tudo mais realista, né, mais pé no chão, ou você pode tentar fazer o visual um pouco mais parecido com a animação. De qualquer forma, não vai ser a mesma coisa no live action no sentimento. Porque uma coisa é você ver um personagem que tá lá desenhado, todo estilizado, com uma roupa com cores muito chamativas, ou com características muito marcantes na roupa. Outra coisa é você ver uma pessoa de carne e osso usando essa roupa. Então você vai notar que o terno do Spike, ele tem um tecido um pouco mais rígido do que seria um paletó que você veria no dia a dia, alguém indo trabalhar. A roupa da Faye é amarela e chamativa, ela tem cabelo roxo. O Jet tem o braço mecânico dele. Então esse tipo de coisa eu acho que faz as pessoas acharem que tem essa cara de fanfilme ou de cosplay. Pra mim, isso foi mais uma vantagem do que uma desvantagem. Porque eu sou sempre mais a favor do que é colorido, do que é despretensioso, do que não se deixa abalar pelo que é realista ou mais adulto, entre muitas aspas, né? Tem até um vídeo aqui que eu falo sobre os filmes que não se levam a sério, de como eu tenho gostado cada vez mais deles. E eu acho que com Cowboy Bebop existe uma tendência muito grande das pessoas a se lembrar do anime como muito mais adulto do que ele realmente é. Calma, por favor, não me ataquem. Eu juro que eu não tô atacando ninguém aqui, só me ouve. Porque assim, Cowboy Bebop tem sim muitos elementos sérios e filosóficos. É uma das minhas animações preferidas, eu falo disso no meu vídeo sobre o anime. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o que torna ele tão legal é que essas partes sérias são muito balanceadas por muita comédia, muita leveza e muito episódio que é completamente maluco, assim. Assim, gente, vocês lembram? Cowboy Bebop tem episódio que tem o monstro da geladeira. Tem um episódio que eles comem cogumelo e tem umas alucinações muito doidas. Então não dá pra dizer que Cowboy Bebop é uma série que é completamente séria, pé no chão. Não, pelo contrário, você tem muitos momentos de Cowboy Bebop, o anime, não tô nem falando da série, o anime, que são completamente dependentes do absurdo, são dependentes de uma certa fantasia, apesar de ser uma história de ficção científica, eu digo fantasia no sentido de, poxa, se permite imaginar umas coisas muito loucas acontecendo. Então, eu acho que não dá pra você exigir que uma versão live action quer adaptar o espírito desse anime, que tem esses momentos, seja completamente séria e realista, porque ele nunca foi sério e realista. Ok, mas então se eles vão seguir esse caminho, que é um caminho que vai tentar procurar esse equilíbrio entre o que é mais espalhafatoso, o que é mais animação, e o que a gente tem de momentos mais sérios, mais clássicos de Cowboy Bebop, será que eles conseguiram fazer isso? E a minha opinião é que em boa parte dos momentos, sim. Essa talvez tenha sido a adaptação para um live action que mais capturou o espírito da animação em si, na minha opinião. Eu não tô dizendo nem o espírito da história, o espírito da trama, tô falando da animação em si. Espera que eu explico. Eu acho que os personagens, eles se movimentam quase como o que a gente vê na animação. E pra fazer isso, eles não podem andar como pessoas normais, porque quando você vai retratar movimentos na animação, você exagera certos trejeitos, você vai fazer alguns timings serem mais longos, mais curtos. Luta de animação, por exemplo, tem os movimentos muito mais desenhados. E aí, eu sei, parece um trocadilho, mas desenhados no sentido de que você consegue ver muito bem esses movimentos de luta acontecendo até relativamente devagar, porque na animação você tem o controle sobre o tempo e o espaço. Você consegue fazer aquele momento durar eternamente, se você quiser. No live
action, isso já não é tão possível assim. No live action, se você vai fazer um personagem dando um soco, a não ser que você meta uma câmera lenta muito lenta, em algum momento ele vai dar um soco. Na animação, você pode fazer isso durar um pouquinho mais, um pouquinho menos, sem necessariamente usar esse efeito da câmera lenta o tempo todo. O que eu entendi que Cowboy Bebop fez no live action pra trazer essa sensação? Pode ser que eu esteja errado. Quando eu vi o trailer, eu achei que as lutas estavam um pouco lentas. Parecia tudo muito excessivamente coreografado. E é meio que exatamente isso que rola praticamente na série toda. Mas eu não achei isso ruim como eu pensava que eu acharia quando eu vi o trailer, pelo menos na maior parte das vezes. Porque, na minha opinião, eles tentaram deixar as lutas mais lentas exatamente pra gente ter a sensação de ver todos os golpes, até mesmo uns golpes que não seriam muito realistas, do jeito que a gente vê na animação. Eu sinto que eles miraram um pouco nisso, sabe? De fazer algo bem ensaiado, bem imagético, pra que a gente tenha essa sensação assistindo de que o personagem pegou isso aqui, ele fez isso aqui, ele desviou, sabe? Bem devagar, bem coreografado, pra que dê pra entender. Mas, como eu falei, isso não é uma movimentação natural. Então, eu acho que algumas pessoas vão estranhar. Eu mesma estranhei em alguns momentos. Na animação, você consegue dosar muito bem quando que vai ser lento, quando que vai ser rápido, quando que um movimento vai simplesmente desaparecer na tela e já aparece outro. Numa luta com dois seres humanos reais, isso é muito mais difícil de fazer de um jeito que fique legal. Mas, como eu falei, eu acho que isso funcionou na maior parte das vezes. Eu, Mikan, gostei muito de ver as lutas. Eu acho que vai ter gente que vai achar tosco, que vai achar que parece filme de baixo orçamento e tudo mais, mas eu realmente achei divertido. Eu achei essas lutas bem inventivas em geral, foi algo bem divertido de assistir, assim como os outros momentos de ação. Eu acho que essa é uma série que ela não tem vergonha de ser o que ela é. Eu acho que ela se permite a tal da galhofa que eu fico brincando aqui, né? Que é isso, não tem problema você ser bobo às vezes. Então, você vai botar o personagem segurando a arma daquele jeito, tipo, pá, e vai botar um negócio animado, vai dividir a tela, vai fazer um efeito pulando na tela. Eles não têm vergonha nenhuma de fazer isso, e eu amei essa parte. Porque, querendo ou não, eu acho que eles abusam muito da vantagem ou desvantagem que eles vão ter de que muitas pessoas que vão ver essa série já viram a animação antes. Então, eles presumem, bom, essa pessoa deve curtir a animação, então eu vou botar umas coisas aqui parecidas com a animação, vou botar uns efeitos que lembra um mangá, talvez, um anime, e talvez essas pessoas curtam. Nem sempre funciona, mas a maior parte das vezes eu me senti bem entretida. Eu fiquei com vontade de ver cada um dos episódios, muito pela parte visual e sonora, o que eu acho que é um grande mérito dessa série. Porque pra mim, Cowboy Bebop, a animação, tem uma trama interessante, personagens super interessantes, mas muitas vezes ela acaba sendo uma experiência. Tô lá assistindo, né, ouvindo, como eu falei da trilha sonora, também a parte visual. E eu acho que muitos dos episódios tiveram essa parte visual bem forte. Mas a gente também tem que falar de trama, e pra mim a trama é o que mais peca nessa série, nessa adaptação. Por quê? Vamos lá. Cowboy Bebop, o anime, tem 26 episódios e, assim, boa parte deles não tem uma coisa da trama principal, como poderia ser chamada. O que eu já acho meio assim, né? Porque, assim, trama principal mais ou menos. Eu acho que a trama principal é a vida desses cowboys espaço lá juntos, né? Cada um tem sua história aí de vida, mas no fim das contas, a história é a convivência deles. Só que existe um lugar pra onde a história se encaminha. Nem todos os episódios da animação vão em direção a isso. Você tem muitos episódios que são focados em alguma caçada específica, alguma experiência específica dos personagens, que às vezes não tem nada a ver com esse principal, entre muitas aspas aí. Na série, eu senti que eles quiseram forçar um pouquinho mais a barra pra atrelar tudo mais a trama principal. Eu sei que a gente tá falando de uma série americana agora, né, que ela é inspirada no anime, mas ela é uma série americana agora, e que existe muito nas produções de Hollywood essa ideia de que tudo tem que ter o plot, né, o enredo principal, e tudo tem que estar em volta disso, tudo tem que fazer o enredo avançar, que é uma coisa que não necessariamente rola nas histórias japonesas. Às vezes podem existir episódios ou cenas em que os personagens fazem vários nadas, e isso é muito legal. Essa cena não é uma cena inútil, como algumas pessoas julgariam se fosse num filme de Hollywood. Aí eu acho que pra adaptar pro live action eles tentaram fazer algo mais enxuto, mais focado nessa trama principal, mas isso não quer dizer que eles tenham
tenham deixado de lado completamente esses momentos mais episódicos, esses momentos de convivência na nave, que pra mim são a alma desse programa. Assim, eu queria mais. Eu queria, se pudesse, assim, mais 5 episódios só pra ter mais ceninhas deles convivendo e tudo mais. Algumas pessoas pode ser que achem isso chato. Pra mim, é a melhor parte. Interação dos três, melhor parte. Não ligo pra trama principal, entendeu? Pode ter ela pincelada aqui e ali, que pra mim é a grande força da animação. Falando nisso, quando eu falei de trama principal, eu tava falando mais, assim, dos personagens em si. Então, a Faye quer saber o passado dela, o Jet tem um acontecimento mal resolvido aí na carreira dele, o Spike também tem esse passado que ele não consegue abandonar. E nesse momento é meio inevitável fazer uma comparação com o anime, porque a gente tem no anime algumas coisas sobre esse passado do Spike. Ele assombra ele. E esse passado, às vezes, aparece ali na trama e o Spike tem que decidir se ele encara, se ele foge, se ele vai querer reviver aquilo ou não. Mas é algo que tá sempre lá, meio distante, mas tá lá. De vez em quando encosta, mas na maior parte das vezes tá como uma nuvenzinha na cabeça do Spike. Nesse caso aqui da série, a gente tem toda uma trama secundária que tem a ver com esse passado do Spike. Então, personagens que eram importantes na animação, mas que a gente não sabia tanto assim sobre eles, agora a gente sabe muito mais detalhes. Eles têm toda uma trama praticamente só deles ali. E pra mim, esse é um dos maiores defeitos do live action de Cowboy Bebop. Por quê? Você me pergunta. Poxa, Mikan, quando eu vi a animação, tudo que eu queria era saber mais sobre esses personagens. Não, gente. Você não quer saber mais sobre esses personagens. Porque a função deles é tá lá pra assombrar o passado do Spike. Eu acho que, a não ser que fossem fazer algo assim muito genial com a trama deles, não seria melhor do que o que tem na nossa cabeça. É meio que, sabe que nem o Tubarão, em Tubarão, outros monstros do cinema, que eles são mostrados assim, pedacinhos, sabe? De vez em quando eles aparecem ali, te aterrorizam e vão embora. Essa mini regra aí do terror de que nada do que você mostrar de verdade, assim, vai ser mais assustador do que a imaginação da pessoa. Ou seja, quando você só dá um indício de um monstro, a pessoa pode imaginar algo muito mais aterrorizante e interessante do que você poderia mostrar, com efeitos especiais, com bonecos, com atores, enfim. Pra mim, essa regra não existe só no terror. Ela também existe com alguns personagens que fazem parte de tramas dramáticas, ela também existe pra tramas inteiras, como pra mim é o caso dessa trama do passado do Spike. Ela tá lá pra aparecer de vez em quando e fazer a gente imaginar todos os detalhes. No anime, eles só dão o suficiente pra alimentar a nossa imaginação. Na série, eles quiseram trazer detalhes, e mais detalhes, e mais detalhes. Isso, pra mim, além de matar toda essa magia que era tão legal de você ficar imaginando, não é muito boa, na verdade. Quando eu via aquela parte, eu ficava, poxa, acho que eu quero que volte pros três. Acho que eu quero que volte pros meus personagens queridos da Bebop, e não pra essa galera que, sinceramente, eles não são personagens tão legais, tão interessantes assim. O Vicious, que é um personagem que a gente vê até que pouco no anime, nos momentos muito importantes, mas assim, pouco, eu não queria que ele tivesse 1000 falas e passado e não sei o que lá. Eu acho que quanto mais a gente mexe nele, mais caricato ele fica. E assim, olha só que interessante, né? Porque eu tava conversando com o Max e o PH lá no Cena Aberta, nosso podcast, vou deixar linkado aqui, inclusive, o episódio de Cowboy Bebop, e a gente ficou meio assim, poxa, é interessante a gente pensar, né, que o Vicious fica caricato, porque quase todos os personagens são caricatos, né? A gente tem aí isso que eu falei, do pessoal não ter medo da galhofa, né? Você tem gritaria, você tem eles fazendo careta, e não soa bizarro, pelo menos na minha opinião. O Vicious fica. Não sei se é o ator que não combinou, se é a forma que ele foi dirigido, mas assim, mesmo se não forem esses fatores, uma coisa que eu acho que realmente influencia nisso é que o Vicious é pra ser um personagem ameaçador que paira lá de vez em quando. Não é pra ser alguém que eu vejo no dia a dia, com toda certeza. Ao mesmo tempo, eu fico muito feliz que a série conseguiu se conter com algumas coisas, né? Porque como eles decidiram expandir super essa trama aí, pensei, ai meu Deus, vão querer explicar todas as coisas que tornam o Cowboy Bebop tão interessante. Porque pra mim, o mais legal é você se sentir junto com aqueles caçadores de recompensas viajando por um espaço que, apesar de ser imaginário na sua civilização humana e espalhada, parece muito real e muito palpável. E tem um motivo pra civilização humana tá daquele jeito, tem uma coisa que aconteceu no passado, que poderia muito bem ter sido explicada mega didaticamente pela série, e eu fico muito feliz que eles não fizeram isso, eles não caíram nessa armadilha, pelo menos pra essa parte, de ficar explicando tintim por tintim, sabe? Mas então, tô falando aqui faz 300 anos de tanta coisa que eu tinha pra dizer sobre essa adaptação de Cowboy Bebop. Provavelmente não falei tudo que eu queria, deve ter coisa que eu vou lembrar aí, mas se vocês quiserem que eu discuta algum tema específico disso, podem colocar aqui nos comentários. Se eu gostei ou não da adaptação, eu, Mikan, gostei
muito. Eu acho que tem, sim, vários defeitos, mas eu realmente curti a experiência de assistir. Eu acho que é uma série que não substitui de forma alguma a animação, mas ao mesmo tempo também não é algo completamente distante dela, a ponto de dizer que são obras completamente separadas. Pra mim, a série live action é como se fosse um remix de uma música, sabe? Você ouve lá a melodia principal, você vai ouvir os instrumentos, mas às vezes trazem mais um instrumento ou outro, às vezes diminuem algum na equalização, às vezes colocam uma letra em cima. Eu acho que essa nova série é muito isso. Ela tem o espírito geral de Cowboy Bebop, na minha opinião, mas ela ainda assim é uma coisa um pouco diferente. Se tirasse algum desses instrumentos extras que botaram aí no remix, que no caso seria a trama do passado do Spike, eu acho que tudo melhoraria bastante e seria uma experiência mais legal ainda. Tô torcendo pra que tenha uma segunda temporada e queria saber o que vocês acharam da série aqui nos comentários. Lembrando que tem o link da Alura pra você abrir aí a partir do dia 22 pra pegar esse descontão de Black Friday. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, Cowboys Espaço. Até mais. See you.